Sigamos aqui no livro então, tá? Onde ele vai dar agora um exemplo de viés pós-tratamento, tá? Novamente, né? É quando a gente insere uma variável no modelo de regressão que não deveria estar lá e aquilo ali, enfim, confunde completamente os resultados. Ele gera aqui um banco de dados, tá? Onde nós teremos 100 unidades experimentais e o objetivo do o objetivo do o objetivo do experimento é o objetivo do experimento é ver se um tratamento tem efeito, tá, sobre o crescimento de plantas. No caso, o crescimento de 100 de 100 plantas, tá? Onde H0 é a altura, é literalmente um experimento. H0 é a altura inicial, a média de 9,96. A altura final, ou seja, pós-tratamento, é uma condição pré-pós, onde aqui nós temos que a média é de 14,40. Então, ocorreu um crescimento aqui ao longo do tempo, tá? Das plantas. Mas isso pode ter sido aqui, porque a gente não está separando nos dois grupos, né? Aqui não recebeu o tratamento, aqui recebeu. Isso pode ter sido só porque a planta cresce naturalmente, tá? Tem um tratamento, tá? Obviamente a média dele vai ser de 0,50, porque se a gente for investigar essa variável tratamento, né, ela é assim, ó. Ela é ou 0, né, ou 1. Então a gente vai ter 50 zeros e 50 uns. 50 plantas que receberam 50 plantas que receberam o tratamento acho que é um fungicida, tá? E 50 plantas que não receberam. E a gente tem aqui também o crescimento fúngico. A gente tem uma outra variável. A presença, né? Quantos fungos tem ali no final do experimento naquela planta, independentemente se ela cresceu ou não, tá? E ele tem aqui uma probabilidade de ocorrência, tá? Ele vem de uma distribuição binomial e tal, tá? E é uma variável criada. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver essa variável, essa variável aqui, fungos. Ó, me parece ser, na verdade, se tem ou não fungo, né? Então, assim, bom, se tem ou não fungo. Então, ele dá aqui uma a priori, tá? Que o crescimento deve ser de, enfim, ele diz aqui, então, bom, T1 é o final do estudo e T igual a zero é o início do estudo, tá? E ele espera aqui que, bom, ele atribui aqui uma a priori de 0 com um desvio padrão de 0,5 numa distribuição log normal. Então é isso aqui, tá?
Então pode ser que ela pode ter um crescimento de 100, de 1, né? Então um crescimento de 100% é a priori dele, tá? Ou seja, a planta pode dobrar de tamanho em relação ao início até o final do estudo. Só que ele diz que a priori ela espera qualquer coisa entre uns 40% de shrinkage até 50% de crescimento, tá? Então acho que eu posso ter interpretado isso aqui errado. Só se fosse 2. Se P for 2, 1 é a planta não ter mudado. Não, a planta não mudou, tá? De altura. Ela não cresceu, tá? A planta não cresceu do início até o final do experimento, né? Independente, as plantas não cresceram independentemente do braço se recebeu tratamento ou não, enfim. Então, a priori é que pode ter um 40% de shrinkage, né? A planta pode encolher em 40% ou crescer em até 50%. Ele bota isso aqui como priori e faz aqui analisa os dados do experimento, tá? E ele vê que, opa, em média ocorreu aproximadamente 40% de crescimento. 40%, 43% na verdade, né? 1,43, mas aqui mais ou menos 40% de crescimento. Utilizando essa a priori aqui, onde a planta enfim, ela pode crescer até 50% ou encolher até 40%. Alguns valores são mais prováveis, outros valores são menos, tá? Aqui de 1,5, né? Aumentar 50% ou encolher em quase 50%, aqui uns 40% mais ou menos. Só que isso daqui, tá? A gente fez isso daqui, a gente não incluiu o tratamento, tá? A gente tem que incluir uma covariável aqui, que é o tratamento. Aqui a gente só viu o crescimento o crescimento ao longo do tempo. Agora vamos ver aqui, ó, olha lá. Opa, parece que tem um efeito aí do tratamento. O tratamento o efeito ele é pequeno, né? Olha lá, ele é de 0,08 de, sei lá, de 8%, né? Indo de 3% a 14%. Então, se a gente botar aí, se a gente fizesse uma densidade, né, desses valores, a gente teria uma curva centrada em um crescimento de 8%, o efeito do tratamento ser um crescimento de 8%, indo de 3% a 14%. Tá? Agora, o que acontece se a gente... Só que a gente tem aquela outra variável chamada o fungo, né? Então, o que acontece se a gente colocar ela como covariável? Ela diz que o tratamento não tem efeito. Olha lá. E isso tudo é seguindo aqui, ó, o que ele faz, tá? Bom, primeiro ele encontra aqui, ó lá, opa, crescimento de 43%. Então agora vamos incluir o tratamento. Ele não inclui o tratamento logo de início, como eu faço. Ele faz direto o que eu estou fazendo aqui agora, tratamento mais fungo.
E aí ele encontra que o tratamento não tem efeito. E que na verdade aqui o fungo, a presença do fungo, tá? Quando tem o fungo, em média ali, existe a planta, na verdade, ela encolhe numa média de 27%, podendo ir de 33% até 21%, até 21%. 21% até 33% de encolher, tá? A planta pode encolher nessa porcentagem dependendo do tamanho inicial dela. E aí ele diz que, na verdade, o tratamento ele foi bloqueado por consequência. Porque, na verdade, quando a gente está fazendo isso, a pergunta vira... o modelo está respondendo a pergunta. Só que não é a pergunta que a gente queria responder. Dado que a gente sabe que a planta desenvolveu ou não fungo, o tratamento teve um efeito, ele fez algo? A resposta é não. Porque o efeito dele é em reduzir o crescimento de fungo. Se você já sabe o crescimento de fungo, o tratamento não adiciona nenhuma informação. Não adiciona nenhuma informação, tá? Na verdade, o que acontece é isso aqui, ó. O tratamento age por meio do fungo, que age no aumento do tamanho das plantas. Assim como o tempo, né? O tempo também age no aumento do tamanho das plantas. E aí ele roda o modelo que eu rodei antes. Ó, se a gente rodar aqui então se a gente não colocar a variável fungo, a gente vê que o tratamento tem um efeito modesto, mas tem, que é o que eu falei, tá? E aí ele entra aqui enfim... aí, olha lá, ele fala aqui que o a forma de ler isso aqui é a seguinte, ó. Não existe informação no tratamento sobre o crescimento das plantas, dado que você sabe o conhecimento dado que você sabe quanto se cresceu o fungo ou não. Então, se você sabe a variável fungo, a variável tratamento não dá nenhuma informação adicional sobre o crescimento, tá? Aí ele fala aqui, vamos criar uma variável chamada moisture, né? Que eu acho que é... Eu esqueci o que é isso, moisture. Acho que eu vou ter aqui no... umidade, tá? Umidade. Então ele cria um novo banco de dados, tá? Agora, utilizando, assim. Tem uma variável que vai mediar, tá? O efeito do fungo no crescimento, tá? No crescimento das plantas. Então vamos criar esse banco de dados.
Na verdade, ele não chega nem a criar. Ele não chega nem a criar o banco de dados, não. Tem? Ele chega a criar? Pera aí que eu tô tentando achar. Será que é essa variável aqui? M? Aí ele fala que incluir o fungo novamente confunde a inferência sobre o tratamento, tá? E aí agora o tratamento ele não tem mais efeito mesmo a gente, na verdade agora saber sobre o fungo, tá? Mas isso é só, enfim, uma consequência aqui dos dados, causa um efeito tratamento. Modesto, mas causa. Indo de 3% a 7% de crescimento, tá? E na verdade o fungo aqui, ela tá fazendo a planta crescer, então é uma coisa meio doida, né? Então adicionar o fungo é, enfim, é uma coisa que você não deveria fazer no modelo de regressão, tá? E aí, e aí ele tira o fungo e deixa só o tratamento. Aí ele fala aqui que o tratamento não tem efeito. Por quê? Tem uma outra coisa variando, ah, que é a umidade do ar, tá? É a umidade do ar. E aí a gente vai. Então, esse seria o segundo exemplo, tá? De, que ele chama aqui de viés pós-tratamento. É você incluir, enfim, uma covariável que você não deveria incluir no seu experimento. Vai causar também uma confusão aqui dos parâmetros, no caso aqui do efeito tratamento. Isso também pode acontecer em estudos observacionais. E a gente vai ver agora sobre viés de colisão, que aí é mais comum em estudos observacionais.